Amém. Estão me ouvindo? Então, então vou me apresentar para quem não me conhece. Sou Cacá Menezes, aqui de Contagem, né? Eu estou agora em Contagem, né? Eu moro aqui por toda a minha vida, né? Sempre morei aqui, só um ano no Rio de Janeiro, um tempo que eu jogava basquete, mas hoje eu vivo numa missão aqui, que é a comunidade Ele Clama. Não sei se vocês conhecem, que é uma comunidade terapêutica, né? Que já existe há 20 anos. Inclusive, agora, recentemente, eu e minha esposa, com os meus filhos, quando eu casei com a Carla, a gente morou dentro dele Clama, né? A gente morou dentro da instituição por alguns anos. Depois a gente teve uma fase da nossa vida que a gente adotou 10 crianças e a gente morou com eles, né? Também. E até eles alcançarem a idade mais adulta. E depois a gente foi morar fora, onde a gente foi ter nossos filhos, né? A gente teve a Sara, a Ana e o José. E você viu até a vozinha dele, aqui agora está do meu ladinho aqui. E, e agora que eles alcançaram uma idade já bem, já está bem amadurecido já. A Ana tá com, a Sara está com 11, a Ana está com 9, e o José vai fazer 7 agora. A gente retornou. Inclusive um testemunho muito legal. O Ele Clama, nós estamos há 20 anos trabalhando, atendendo, já atendemos mais de 10 mil pessoas, né? Acolhemos aqui pessoas em situação de rua, dependentes químicos, e a gente nunca teve a nossa sede própria, né? A gente nunca teve a nossa casa, né? A nossa estrutura. A gente fez um cálculo esses dias, nós já pagamos mais de 3 milhões de reais em aluguel e pequenos reparos em todas as unidades que a gente passou, né? Então a gente paga muito aluguel, enfim. E essa música, agora eu gravei essa música, né? A Marma no Meu Coração, recentemente. E eu coloquei nas redes sociais e teve um empresário que assistiu essa música num domingo desse para trás de manhã. Ele me ligou e perguntou: Cacá, acabei de ver a música aqui agora. Essa música mexeu muito comigo, foi muito forte. E eu estava na formatura do Ele Clama, formando mais uma turma. E ele me perguntou o que a gente precisava. Eu sempre falei com você, eu sempre falo, sabe, que é um sonho nosso ter a unidade da nossa instituição, de poder sair do aluguel e poder investir num lugar para ser a sede da instituição. E aí ele falou que iria orar e pedir a Deus assim para ver o que ele poderia fazer. Passaram-se 2 semanas, ele mandou um Pix poderoso de R$ 500 mil e a gente comprou a nossa unidade aqui agora. Graças a Deus, pagamos uma Aleluia, parte. glória a Deus. Glória a Deus, né? E eu tô morando, e eu e minha esposa voltamos a morar aqui dentro de novo, junto com os meninos. Nós estávamos ali agora, antes de começar a aula, almoçando, jantando com eles, né? Com os internos aqui, com a galera da reintegração. Então, minha família, nós voltamos agora, tem um mês mais ou menos que a gente voltou a morar junto com a turma aqui da comunidade. Então, a gente está fazendo, sempre fazendo muita coisa, né? Sempre trabalhando muito, uma agenda bem pesada mesmo, cuidando das igrejas. Eu estou pastoreando 4 igrejas na região aqui de, de Belo Horizonte. Nós estamos com uma igreja em BH, no centro, no centro de BH mesmo. Uma em Vespasiano, que são cidades metropolitanas aqui na região de Belo Horizonte. Uma aqui em Contagem, 2 em Contagem, uma em Nova Contagem, que é uma região mais periférica, e uma no centro de Contagem. Então, cuidando das igrejas, eu estou viajando para Fortaleza amanhã, estou indo fazer um congresso em Fortaleza, numa igreja nossa também lá em Fortaleza. Fui convidado agora essa semana para jogar o Campeonato Brasileiro de Basquete, depois de muitos anos sem disputar. Aí estou indo para Fortaleza, aproveitando que eu estava indo jogar, eu vou fazer um congresso com a turma lá da igreja, e depois estou indo para Salvador. Não sei se vocês conhecem a nossa escola, Siga-me, que era antigo Ceifar, agora é o Siga-me. Aí eu vou passar mais uns 4, 5 dias com a turma lá de Salvador. Então, assim, sempre movimentando, dando aula, cuidando das igrejas, pastoreando a turma. Enfim, essa agenda aí não para, né? Ela é infinita, né, gente? Problemas, assim, no campo pastoral, situações e pessoas sofrendo com pobreza e sofrendo problemas psíquicos, mentais, emocionais. Eu trabalho muito nessa área hoje, né?
e discipulando, cara. Acho que uma agenda bem forte minha hoje é discipulado, gravando muito, criando muito conteúdo, né, para poder ajudar a turma a desenvolver aí o máximo possível dentro dos seus ofícios. É, eu estou lançando essa semana praticamente uma escola também, uma escola online, que vai chamar Escola das Estações. É uma coisa muito legal, uma matéria que eu desenvolvi em 20 anos. Eu organizei toda essa matéria dentro de uma escola online. Tá? Depois, quem quiser, tiver curiosidade, quiser participar, tem um link da minha bio, do meu Instagram. Eu vou falar um pouquinho hoje, basicamente, um processo introdutório da matéria que eu tenho lecionado durante muitos anos. E eu vou falar hoje especificamente sobre a igreja, né, e a natureza da igreja e as, e as dentro do meu pensamento, eu vou falar de 4 ou 5 áreas importantíssimas, características que a igreja não pode deixar de ter nesses dias. Mas antes de tudo, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, você pode me interromper, viu, pessoal? Não tem problema não, tá? Pode interromper aí, pode falar, pode parar a aula aí. Mas enquanto isso eu vou desenvolvendo aqui. É, eu sou pastor basicamente há quase 20 anos, né? E pastoreando igrejas, né, no Brasil, implantando igrejas no Brasil. A gente vai vendo muita coisa, percebendo muita coisa, aprendendo muita coisa, né? O que se deve e o que não se deve fazer, né? E um assunto central que eu quero começar essa primeira parte da aula falando com vocês, um assunto que particularmente eu acho que não tem como hoje falar de nenhuma característica da igreja sem antes falar do indivíduo que compõe esse coletivo, né? Então eu queria gastar um tempo agora falando sobre o discipulado inicialmente. Eu vou usar essa introdução sobre o discipulado para poder falar da natureza da igreja depois. Tá bom? Ok? Vamos assim então? Então, o primeiro ponto, assim, um ponto que eu tenho feito uma crítica, gente, e essa crítica ela não é uma crítica desse momento, entendeu? Não é um questionamento que eu faço nesses dias. Eu faço um questionamento. Eu participei de uma igreja muitos anos atrás, né? No início da minha conversão, eu participei de uma igreja que estava se organizando no formato celular, né? Com os grupos nas casas, enfim, aquele modelo de multiplicação, enfim, de discipulado mais fundamentado num projeto de crescimento da igreja, né? E desde lá eu venho percebendo muitas incoerências num processo do que nós chamamos de discipulado no Brasil. E eu lembro que uma das metáforas, uma parábola que eu criei, não sei se alguém já escutou eu falando sobre esse assunto, quando a gente tinha um seminário lá em Pequi e eu fui comprar frango de granja. E tinha uma granja muito grande atrás e eu fui lá comprar frango de granja, né? Para poder fazer um ensopado. Eu nunca tinha entrado numa granja na minha vida. E quando eu cheguei lá para comprar o frango de granja, eu fui num carro de um amigo meu, ele foi dirigindo, Monza, aqueles Monza antigo, tubarão, barulhinho, fazendo aquele barulhão, foi subir na rua. E quando chegou lá dentro da granja, saiu um cara desesperado lá de dentro, falando: pelo amor de Deus, desliga o carro, porque senão os frangos vão morrer. Aí eu desliguei o carro, desligou o carro imediatamente. Eu falei: mas como assim? Ele falou assim: aqui não pode entrar com carro, porque se você entra com carro aqui, os frangos eles morrem de susto. Eu falei: eu nunca ouvi falar isso em toda a minha vida, que um frango morre de susto. E aí eu falei: mas eu preciso ver isso. Eu entrei para dentro da granja. Quando eu entrei para dentro da granja, aquele tanto tinha 18 mil pintinhos, que já eram galinhas, que tinham um corpo enorme e a cabeça amarela. Eu falei: que bicho esquisito, velho. Que ele já tem um corpo de galinha, mas a cabeça de pintinho. E tinham muitos ventiladores. Eu perguntei: e esses ventiladores? Ele falou assim: esse ventilador é porque eles não podem ficar com frio, senão é calor, senão eles morrem.
Aí tinha que ter tanto de lâmpada. Eu falei, esse tanto de lâmpada, essas lâmpadas para esquentar de novo, porque se ficar com frio, morre também. Aí eu falei, esse bicho morre por tudo, mano. Que bicho que é esse? Frágil demais, morre porque tá calor, morre porque tá frio, morre de susto. Aí tinha um radinho tocando a música da Cassiana na época, lá no alto. Eu falei, esses bichos evangélicos também não é possível, velho. Aí, aí eu falei, por que tá tocando aquele radinho lá dentro, lá, tá aqui pendurado aquele radinho assim, pendurado lá em cima do galpão? Aí ele falou assim, não, é para eles ficar tranquilo, porque se eles ficarem estressados, eles morrem também. Eu falei, meu Deus do céu, alguém, acho que alguém abriu o áudio aí, pessoal, eu acho. Abriu? Ó, tem um barulho estranho aqui. Não? Ué, que estranho. Deu um. Deixa eu trocar de fone aqui. Não, tá um barulho mesmo. Estranho. Beleza, vamos lá. Então, então naquele momento, aí eu lembrei, porque eu passava as minhas férias, na casa da minha avó. Né? E na casa da minha avó, aqui no interior de Minas, ela tinha muita galinha também, galinha caipira. Galinha caipira é bom demais, né? Tipo assim, franguinho caipira, né? Aqui em Minas Gerais a gente come muito. Frango com quiabo, com anguzinho. E eu lembro das galinhas da minha avó, que elas comiam tudo, não tinha frescura com elas. Eu lembro que de manhã a gente acordava e ia pro curral nas vacas, as galinhas estavam lá comendo o piolho da vaca, assim, e a vaca dava um coice nela, elas rolavam e depois voltavam. Era um bicho muito resiliente, muito forte, né? Eu lembro que elas comiam milho, comia minhoca, comia grama, passava chuva e elas estavam lá forte lá no puleiro. Tinha cobra, elas bicavam a cobra. Uma vez meu tio arrancou a cabeça de uma, ela saiu andando viva, assim, ó, sem cabeça. Eu falei, esse bicho não morre à toa, né, velho? Não é um bicho que morre, assim, de susto, né? Então, eu fiz um paralelo imediatamente. E eu percebi que a diferença é que uma era de granja e a outra caipira. Eu não tinha feito essa relação até então. Nunca tinha presenciado. Então, a partir daquele momento, eu percebi que dá para você criar o mesmo bicho de duas formas diferentes. Você tem dois sistemas para você desenvolver, né? Um orgânico, completamente orgânico, dentro dos seus processos. E uma coisa que é muito interessante é que a galinha caipira, ela, ela tem cor, né? Ela tem cor, as penas dela tem cor, ela gera ovos, né? A sua vida é mais longa, seu osso é mais duro. A galinha caipira, a galinha de frango de granja, ela é frágil, ela é branca, os seus ossos são frágeis, ela vive 45 dias. Em 45 dias, ela já está na panela já, pronta para o abate. Então, o que eu quero falar com isso? Eu sempre observei isso, que existiam modelos de discipulado, que o sistema ele era precoce, ele era quantitativo, mas não qualitativo, né? E o sistema discipulado, né, onde a característica principal dele é ser orgânico, onde desenvolve identidade, enfim. Enfim, então, assim, eu sempre fiz essa crítica e por mais lento que possa parecer ser o processo mais orgânico, e nem sempre está ligado à quantidade de pessoas, mas à qualidade, né? Só lembrando que eram 400 profetas de Baal para um Elias, né? Então Deus, acho que ele nunca teve problema aí com quantidade, né? Mas sempre com a qualidade do processo, do desenvolvimento de cada um. E foi aí que eu comecei a fazer realmente uma imersão em cima do conceito discipulado. E foi aí que eu descobri muitas coisas. Eu queria apresentar para vocês algumas características dele. Primeira coisa que eu queria apresentar para falar com o Pedro, fazer uma pergunta para vocês. E aí tá o microfone, eu vou deixar ele aberto por um minuto e meio. A pergunta é a seguinte: nós sempre falamos sobre discipulado, a gente sempre fala sobre discipulado, a igreja fala sobre discipulado, mas aonde está escrito na Bíblia que Jesus mandou fazer discípulo? É uma pergunta interessante, porque todo mundo fala sobre discipulado, que tem que fazer discipulado, mas aonde está escrito isso, meu pessoal? E se alguém souber, eu vou aguardar que alguém
pegar o texto e ler para mim. Eu desafio você a pegar, achar esse texto e me mostrar onde está escrito. A gente fala que a gente tem que fazer discípulo, mas aonde está escrito isso? Está aberto aí. Posso cantar até uma musiquinha no período aí, até com vocês. Alguém quer arriscar? Olha, eu sei que isso é uma pegadinha, cara. Eu tive uma vez com, com um pessoal numa outra escola que você estava, cara. Eu já achei um texto aqui, mas tem alguma coisa, né? É da grande comissão, né? Mas eu sei que tem um lance aí. Portanto, Você não lembra? Você não sabe o tema, mas lembro, você não cara. lembra. Anotei, mas pô, confesso que não lembro. Fui reprovado, né, na aula. Por isso estou fazendo de novo. Pô, mas eu vou ler só para te dar a deixa, tá? Então vai, então vai. Portanto, ide fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer tudo que tem ensinado, né? Tá, e que texto que é esse? Esse é Mateus 28, 18. Agora eu gostaria que você continuasse lendo. Ensinando-os a obedecer tudo aquilo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. Então, aí continua o próximo versículo agora aí. Bom, vou mudar de capítulo. Não, acabou. Aí vai para Acabou o Marcos. quê? Acabou o Acabou, quê? acabou a cartinha lá do Mateus. Então, essa é a pegadinha. A pegadinha não é se está escrito. O que está escrito, todos nós sabemos que está escrito. Mas a grande pergunta é aonde está escrito? Foi isso que eu perguntei. Aonde está escrito que Jesus mandou seus discípulos fazer discípulo? No livro de Mateus, é a última coisa que ele falou. Aí a pergunta é, o contexto desse texto, qual é? A primeira pergunta. Em qual momento Jesus estava, em qual momento seus discípulos estavam? A pergunta é, ele já tinha sido batizado no Espírito? Sim ou não? Jesus. Sim, Sim. Outra pergunta, ele já tinha chamado, feito os seus discípulos já? Nesse momento? Sim. sim, Ele já tinha sido crucificado? sim. Ô, gente, me ajuda aí, que eu vou ficar dando sim até eu dar uma fora, pô. Ajuda aí. Mas sim, Sim. Ele já tinha ressuscitado? sim, Sim. Pedro já tinha negado ele? sim, Ele já tinha reconciliado com Pedro? sim. Faltava mais alguma coisa ele fazer? Faltava. Sei lá, acho que não. Depois disso, o que ele fez? Ele ascendeu aos céus. E acabou. Aham. Então, olha que interessante. Então, tem algum outro momento na Bíblia que Jesus manda os seus discípulos fazer discípulo, a não ser esse? Não, não tem. Então, olha que interessante, pessoal. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte: Jesus ele não mandou os seus discípulos fazer discípulos até que o discipulado dele se finalizasse nos seus discípulos. Então, é muito interessante que Jesus ele não nos chamou para fazer discípulos de nós mesmos. Jesus ele não quer que você faça discípulo do Marcos. Jesus não quer que você faça discípulo do Francisco Sales, da Cláudia, da Maria, enfim, da Ana, da Deisiane. Então, por quê? Porque Jesus está nos chamando para fazer discípulos dele. Por quê? Porque é a noiva dele. E já que nós vamos falar sobre igreja, é muito importante que a gente defina a relação que Jesus tem com a sua noiva. Como ele se relaciona com ela e como ele se relaciona com aqueles a quem ele confiou a sua noiva. Por exemplo, tem uma metáfora, tem uma parábola, uma metáfora, né? Que um escritor que eu gosto muito de ler, um escritor mais na área profética, que ele escreveu bons livros aí na história. É o Rick Joyner, né? Ele escreveu bons livros. Tem um livro dele que chama Havia Duas Árvores no Jardim. Eu acho que é nesse livro que ele fala que se você sai para viajar e você deixa sua esposa com seu melhor amigo,
E quando você volta, depois de um tempo de viagem, sua esposa está grávida, e quando a criança nasce, seu filho nasce, ele tem a cara do seu melhor amigo, o que aconteceu? A sua esposa te traiu com seu melhor amigo e seu melhor amigo te traiu com a sua esposa. Então, a questão é, com quem parecem seus discípulos? Com você ou com Jesus? Se parece com o pastor, se parece com você, é triste, mas nós estamos deitando com a noiva de Jesus para fazer discípulos nossos. Entende isso? Só que os discípulos não podem parecer com a gente, tem que parecer com Jesus. Por isso que ele fala, ele só mandou os seus discípulos fazer discípulos depois que ele tinha convicção que o processo de Cristo estava finalizado dentro deles. Esse é o motivo pelo qual Sara era estéril. Sara era estéril. Por que Sara era estéril? Por quê? Porque Deus, ele fecha o útero. Quando a minha primeira filha nasceu, o nome dela, a minha esposa sentiu de Deus que o nome dela seria Sara, e eu perguntei a Deus, por que Sara? E Deus falou assim, porque Sara é estéril, Cacá. E a esterilidade de Sara, ela é muito importante. Eu falei, por que, Deus? Ele falou assim, porque o seu ministério é estéril. Eu falei, mas eu quero que o meu ministério seja frutífero, seja próspero. Eu quero desenvolver, eu estou morando com esse tanto de mendigo aqui, agora você falar comigo que além de eu morar com um monte de mendigo, eu ainda sou estéril ainda. Não tem mais alguma coisa ruim para você me contar, não? Tipo assim, eu lembro que na época veio um cara aqui e falou, Cacá, o meu ministério é sair pregando, tocando violão, viajando, e o seu cuidar de mendigo. Olha como é que Deus é bom. Deus bom, sei lá, porque, pensa aí, isso é acepção de pessoas. Me coloca aí para morar com os mendigos e você vai ficar viajando no Brasil pregando. Isso aí tá estranho, meu irmão. Eu não acredito nisso, não. Falei com ele assim, eu acredito que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, pessoas disponíveis a fazer o que ele quer que faça, entendeu? Então, uma pessoa me ligou aqui. Então, qual é o ponto? O ponto é o seguinte, você está falando, a pessoa ligou, me expressou. Você estava fazendo a comparação do suposto amigo que vai viajar e você vai ficar cuidando dos mendigos. Que Deus estava fazendo a acepção. Sim, aí eu avancei para... Tá, mas o... Você falou da noiva, que se você tá, se os discípulos lembrei. se parecem com a gente... Isso, lembrei. Aí, por exemplo, vamos supor que Pedro fizesse discípulos, antes de Mateus 28, Pedro fizesse discípulo lá em Mateus, lá no Getsêmani, Pedro já tivesse uma célula com discípulos, por exemplo. A pergunta é, a célula de Pedro, como é que seria? Será que todos teriam espadinha? Né? Se pareceria com Pedro ou se pareceria com Jesus? Então, é muito interessante, ela está falando de Sara. Então, por que Sara? Porque Sara, aí Deus falou comigo assim, por que estéril? Por que estéril? Porque a estéril, a fértil gera qualquer coisa em qualquer momento. Mas a estéril só gera o que eu quero e quando eu quero. Então, a esterilidade de Sara, ela é propositiva. Tanto que Raquel, Rebeca, as matriarcas, todas foram estéreis. Por quê? Deus ainda não deixa nada acontecer através de você até que ele conclua em você a obra dele. Então, existe uma obra que Deus está fazendo dentro de você. E depois que ele finaliza o processo dentro de você, quando Deus finalizou o processo, depois de 25 anos, na vida de Sara, na vida de Abraão, Deus vai circuncidar Abraão e vai abrir o útero de Sara. A circuncisão de Abraão, no órgão genital dele, é porque a partir dali agora, a semente que vai passar pelo órgão genital dele não era mais uma semente de Abraão, agora é a semente de Deus em Abraão. E agora Deus abriu o útero e circuncidou Abraão e muda o nome de Abraão. Então, Deus, ele faz uma obra dentro da gente. Nós temos um problema muito sério. A gente quer ver muitas coisas fora, sem antes terminar dentro. Nós somos muito de resultado. Por isso que o grande perigo é que no meio de um processo de discipulado ou de um processo de Deus nas nossas vidas, quando a gente não sabe, não consegue esperar o processo de Deus acontecer, a gente acaba produzindo Ismael. E damos o nome de Deus naquilo que Deus não está fazendo. Porque Ismael significa Deus ouviu minha voz. E Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão, só para ele entender quando ele fala e quando ele não fala.
Então, a gente tem a mania de colocar o nome de Deus naquilo que Deus não fez, naquilo que a gente quer que Deus faça para a gente, entendeu? E isso é um problema muito sério na natureza da igreja. Porque, em vez da gente participar da agenda dele, a gente cria uma agenda para ele participar. E isso é tóxico, entendeu? Isso é muito tóxico mesmo. Então, nessa ideia, lá em Mateus 28, ele fala assim: vá e ensine tudo o que eu vos ensinei. Então, é muito importante que a gente entenda que esse é o final do processo discipulado de Jesus. Esses homens, eles aguardam 10 dias e eles são batizados pelo Espírito de Deus e se sela todo o processo do discipulado. Então, é muito importante a gente entender o contexto desse texto. Não existe nenhum outro momento antes que Jesus manda os seus discípulos fazer discípulos. Por quê? Porque Jesus, ele certificou que a obra dele já estava finalizada nos seus discípulos para abrir o útero deles, para eles poderem agora fazer discípulos parecidos com Jesus. Vá e ensine o que eu vos ensinei, e imergindo-os, batizando na mesma realidade que eu batizei vocês. Ensine o que eu vos ensinei, faça a imersão do discipulado com eles. Em outras palavras, se você não imergir na realidade do reino, se você não participar de uma dinâmica real de discipulado, você nunca vai chegar nesse momento de ser liberado para fazer discípulo. E se você fizer discípulo antes de finalizar esse processo, você pode estar fazendo discípulo de si mesmo. E eu vou te falar uma coisa, é uma burrice ficar com a noiva de Jesus. É um problema, meu filho. Esses dias eu estava ministrando num lugar, um cara falou assim: Cacá, você é meu pai espiritual. Eu falei: cala a boca. Você tá doido? Você vai me chamar de pai espiritual na cara dura, assim? Eu não sou seu pai, não, ministro. Você tá doido? É meu pai espiritual. Eu falei: cala a boca. Vai que Deus escuta um negócio desse, vai pensar que eu tô ficando com a mulher dele. Eu já tenho minha mulher, meus filhos, a José, a Sara e a Ana. Não tem filho desse tamanho, não. Você tá doido? Não arruma confusão para mim, não. O máximo que eu sou é seu irmão, meu querido. Um irmão mais velho. Poucas pessoas conseguem entender isso, a gravidade que é isso. Jesus, ele disse em Mateus 23, se você quiser abrir lá, ele fala: a ninguém na terra chame de pai. Essa paternidade, Deus, ele não divide com ninguém, porque só há um pai. Alguém já leu esse texto antes? Você quer abrir nesse texto? Porque esse negócio de paternidade no Brasil, isso é nojento. Nós somos uma nação extremamente patriarcal. Na política, nós temos nossos patriarcas, os nossos grandes líderes. Na família, nós somos patriarcais e paternalistas. Na igreja, nós somos patriarcais e somos assim, papa, pai apóstolo, apóstolo. É horrível isso. Você está entendendo? E nós temos que entender que a nossa natureza não é masculina, ela é feminina. A natureza institucional da igreja, ela é feminina, ela não é masculina, ela é uma noiva, ela não é o cabeça. Ela é um corpo, ela é um útero. Entende o que eu estou querendo falar? Nós temos que ser femininas. Só que a igreja está cheia de cabeça, cheia de messias, cheia de gente poderosa, é querubim, é apóstolo, é líderes. Só os que tomam o lugar de quem nunca deu esse lugar. Gente, isso é muito perigoso. Isso é perigoso estruturalmente, de uma forma que vocês não têm noção. Nós somos a noiva. Nós somos a parte feminina da relação. Isso é interessante, né? Isso é muito interessante. Se você quer falar de igreja, você tem que entender primeiro que você é a parte feminina da relação. Então, e a forma de governança dessa parte, Jesus ele fala: olha no meio dos governantes, os maiores mandam sobre os menores, mas o meu reino não é assim, gente. Você quer ser grande, seja o que mais serva. E isso é a natureza da igreja. Essa é a natureza da igreja. Então, Jesus ele diz: a ninguém chame de pai. Essa vaga de pai não está aberta. Mateus 23. Só há um pai.
aquele que está no céu. A ninguém chame de pastor ou de mestre. Ô, gente, eu tenho um cachorro chamado Marshmallow. Ele é um Border Collie, né? Ele é conhecido como o cachorro pastor, né? Ele é um cachorro, ele tem essa função pastoral de cuidar de ovelhas mesmo. E tem um amigo meu que cria ovelha e ele tem dois cachorros. Ele chama de ovelhão, eu esqueci o nome da raça dele. E o outro é um Border Collie, né? Meu nenenzinho. É muito fofo. Então, o ovelhão, ele é considerado um dos cachorros mais fatais que existem. Ele é grande, ele é muito grande, e ele é muito forte, e ele é muito violento. É um cachorro que ele sempre ataca para matar. Só que quando ele fica no meio das ovelhas, ele vira uma ovelha. Ele deita lá, ele é peludão, e as ovelhas mamam nele, dormem nele. Porque ele se torna uma ovelha. Mas quando chega algum perigo em volta, ele ataca para matar. Quando tem um lobo, alguma coisa que ameaça as ovelhas. Então, esse ovelhão, ele é um cachorro pastor que fica ali em volta. O Border Collie, esse amigo meu tem o Border Collie e tem ele. O Border Collie, ele é muito inteligente. Ele é o cachorro que tira a ovelha de um pasto e passa ela para um outro pasto, sabe? Ele faz essa mudança de pasto. Então, ele consegue, vai latindo, ele é muito inteligente e vai conduzindo as ovelhas para o pasto que ela precisa ir. Só que o dono das ovelhas ali, o meu amigo, ele tem dois pastores, dois tipos de cachorro trabalhando. A pergunta é, as ovelhas, o dono da ovelha é o meu amigo ou são os cachorros? São os cachorros. Em algum momento, o meu amigo deu as ovelhas para os cachorros? Não. Mas eles pastoreiam as ovelhas do meu amigo? Sim. Então, é muito importante a gente entender que o dono da ovelha é Jesus. E o máximo que a gente pode ser é um cachorro. Você está entendendo? Que trabalha para ele, que trabalha para o dono das ovelhas. Isso é muito interessante, porque tem muitos líderes religiosos que se acham dono dos seus rebanhos. E outros se acham pais desse rebanho. Gente, isso é um nível de perversidade muito grande espiritual. Isso tem impactos seríssimos em vários aspectos. Entende isso? Então, assim, sobre esse assunto, é mais ou menos por aí que eu quero conduzir vocês e quero ajudar vocês a refletir sobre a natureza da noiva, a natureza da igreja e quando ela se posiciona e quando ela funciona da forma correta. Agora, a pergunta é, aonde está escrito na Bíblia quando que Jesus convoca os seus discípulos para serem discípulos? Aí sim nós vamos encontrar um outro lugar. E eu quero ler com vocês as 3 principais regras que caracteriza e que faz de uma pessoa realmente um discípulo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas 9, a partir do versículo 57, por favor. Estamos juntos aí, pessoal? Se alguém achar, pode ler para mim. Só o 59? Não, 57 em diante. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. E outro disse: Siga-me. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Então vamos lá. Nós temos 3 grandes indagações aí. Essas 3 situações,
elas estão faz parte do relacionamento de Jesus com os possíveis discípulos. Então Jesus ele está nesse momento abrindo uma escola, a voz do que clama, né? A escola está aberta e Jesus está chamando as pessoas. Quem quer ser um santo que está disposto a ser aperfeiçoado? Eu estou abrindo uma turma. Então Jesus estava abrindo turmas de discipulado, né? Ele estava convocando, porque ele sabia que ele tinha um período de 3 anos, então ele precisava estabelecer quem seriam aqueles que ele dedicaria tempo, energia para ensinar naquele período de tempo. Então ele está abrindo turmas, né? Então essa turma aí, por exemplo, ele está fazendo o seguinte desafio. E é muito interessante, gente, que é muito padrão esses desafios que Jesus ele faz. Ele cria, basicamente, uma certa narrativa para poder ensinar os discípulos, convocá-los e depois criar um padrão mesmo para que eles pudessem replicar isso em outros discípulos. Então ele vira e fala o seguinte, olha, um discípulo, uma pessoa diz assim, gente, deixa eu fazer só uma contextualização que é muito importante. É muito importante entender que nesse momento aí Jesus está com milhões de seguidores no Instagram, entendeu? Milhões e milhões de seguidores. Ele é muito popular, muito popular. O Reels dele é bomba em toda a rede. Imagina, aí já tinha o Reels, já ele andando sobre as águas, já tinha alguém na festa lá do casamento, das bodas, tinha gravado ele transformando água em vinho. Isso aí bombou nas redes sociais, isso aí foi uma coisa absurda. Ele ganhou milhões de seguidores em dias. Então, vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo falar? Gente, ele era extremamente popular. Então, ele tinha pedido de seguidores, assim, todos os dias. Por onde ele andava, ele aglutinava. E agora eu estou falando, assim, em números reais, tá? Biblicamente falando. Nesse momento, então, aí, da Raposa Tem Sua Toca, dizem que ele estava falando para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então, tipo assim, era muita gente que abordava ele. Porque todos queriam fazer parte de um coletivo, de um homem que estava mexendo com toda a estrutura política, social, econômica de uma região. Ele era considerado talvez um rei, né? Ele tinha um status muito violento. Então, os caras, Senhor, eu quero te seguir, como é que eu faço para andar com você, para fazer parte da sua escola? Aí ele vai corrigir a motivação de alguns e encorajar outros. E uma das coisas que ele vai falar é o seguinte, olha, a raposa tem sua toca. Quando ele fala raposa, ele está mencionando os romanos. Então a raposa aí são os romanos, né, que construíam tocas. É importante entender o contexto disso, porque as tocas eram o habitat das raposas, porque a Roma Roma veio da Grécia, e a Grécia veio da Pérsia, e a Pérsia veio da Babilônia, e a Babilônia veio de Babel, e Babel foi construída por Nimrod, que ele construiu uma torre que chegasse até o céu, porque ele tinha medo de um dilúvio. Então, a base que fundamentava toda a cultura romana era o medo da morte. Então, por que as pessoas construíram? Por que ele comparou a raposa ao romano? Porque no momento de chuva ela procura uma toca, ela se esconde, ela tem medo. E ele comparou os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, aos pássaros. Então ele está falando assim, vocês vivem uma vida buscando uma estrutura para se proteger do medo da morte, mas eu vim para ensinar vocês a vencer a morte. Então, a raposa pode ter sua toca, o pássaro pode ter seu ninho, mas o Filho do Homem não está procurando um lugar para se esconder, ele está procurando um corpo para se movimentar. Então, na verdade, a minha cabeça não tem onde repinar. Eu estou procurando um corpo para repinar a minha cabeça. Eu estou procurando um corpo para me movimentar. E esse corpo, ele tem que ter as mesmas características minhas. Então, ele disse assim, me segue. Ele falou assim, mas deixa primeiro despedir da minha casa. Jesus poderia responder assim, como um bom pastor, um pastor coerente, sabe? Ô, meu filho, vai lá, honra seu pai, honra sua mãe, vai lá, cuida da sua casa. Realmente é importante você voltar na sua casa, conversar com a sua família, realmente. Mas não é essa a lógica de Jesus, não é essa cultura nossa, entendeu? A lógica dele, ele estava vendo coisas que nós não estamos vendo. Ele estava participando de uma atividade celestial, como Jacó, que viu aquela escada com anjos subindo e descendo. Como Mateus 11, a partir do versículo 15, que ele diz que a que compararei essa geração?
são como crianças brincando numa praça. Eu toco flauta e eles não dançam, eu toco lamento e eles não choram. Havia uma atividade acontecendo maior do que as necessidades, os caprichos, as tradições, até mesmo as relações familiares. E ele estava chamando essas pessoas para acessar este lugar. Então ele disse, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Em outras palavras, se o seu pai, se a sua mãe não morrer dentro de você, você nunca vai descobrir quem você é. Se você não romper com a sua tradição familiar, você não vai viver o que eu tenho para você. É muito radical isso, mas é Jesus que está falando isso. Tem um texto em Mateus 10 que ele fala assim, eu não vim trazer paz na terra. Sabe, gente, a gente tem que entender o Jesus de verdade, não o Jesus romântico que a gente criou no Evangelho. A gente tem que entender o que realmente ele quer produzir em nós e como ele leva a sério essa questão do discipulado. Então ele disse assim, eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada. Eu vim para separar o pai do filho. Eu vim para separar a filha da mãe. Aquele que toma a tua cruz e me segue, mas amar mais seus filhos, sua esposa, seus pais, mais do que a mim, não é apto, não é digno de ser meu discípulo. Então, é muito radical essa visão de Jesus, muito radical. E esse texto, e uma vez eu perguntei assim, Deus, mas por que os inimigos da minha casa serão da minha própria família? Por que, Senhor? Aí Deus falou comigo assim, tem alguém que te ama mais nesse mundo do que seu pai e sua mãe? Eu falei, não. Tem alguém que planejou mais um futuro bom para você do que seu pai e sua mãe? Eu falei, não. Tem alguém que tem disposição de dar a vida por você mais do que seu pai e sua mãe? Eu falei, não. Ele falou assim, então, eles são um problema para mim. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu também tenho disposição da minha vida por você, eu dei minha vida por você, eu também tenho um plano para você, e eu também escrevi um projeto para você no útero da sua mãe. Então é o seguinte, se eu não combater esse projeto afetivamente, emocionalmente, que você está vinculado, você não vai gastar tempo no que eu tenho para você. Compreende isso? Então deixe os mortos enterrar os mortos. E se seu pai e sua mãe não morrer dentro de você, você nunca vai saber quem você é. Gente, é pesado? É pesado. Mas é Jesus, então vou ficar feliz com Jesus, né? Tipo assim, não tem pra onde correr, não. Então, aí acontece. Então, a próxima, ele fala assim, deixa eu despedir da minha casa. Ele falou assim, se você põe a mão no arado e olha para trás, olha o que o texto vai falar lá. Você não é apto. Então, nesse texto, você vai entender que existem pessoas que são aptas e tem pessoas que não são aptas. E o que faz você uma pessoa apta e uma pessoa não apta para o discipulado? É se você rompe, é se você realmente se desloca, é se você realmente se submete, se você entra. O texto que eu vou usar como referência é Gênesis 12, quando Deus ele fala, Abraão, saia da sua terra, saia da sua parentela. Esse texto, ele faz, essa escola que eu desenvolvi, chama Escola das Estações. E a igreja evangélica, durante muitos anos, ela vive apenas em uma estação. Quantas vezes você foi ao culto no domingo e você lembra da primeira vez que você foi e a palavra foi de Deus e você aceitou Jesus? Foi legal, né? Você aceitou Jesus, a palavra, as pessoas estavam aguardando. E quando você virou a igreja, uma família, né? Aquele momento nostálgico, legal, que você foi abraçado, você foi incluído num corpo. Aí no outro domingo você foi na igreja de novo. Né? E quando você chegou no domingo na igreja, adivinha, a pregação também foi para aceitar Jesus. E no outro domingo você voltou na igreja de novo. E a pregação foi de novo para aceitar Jesus. E outras pessoas aceitar Jesus, né? E passou um ano, você continua indo naquela igreja e as pessoas continuaram aceitando Jesus no domingo, né? E parece que a única coisa que acontece no reino de Deus é as pessoas aceitar Jesus, né? Tipo assim, as pessoas, a igreja, ela vive em apenas uma estação, né? Existem 7 estações, pessoal. O reino de Deus existe 7 estações. E a igreja vive apenas em uma estação, chamada de Páscoa, aonde você é salvo. E muitas vezes a igreja ela tem a salvação como um fim, né? Onde o grande objetivo da morte de Jesus na cruz é me salvar. Só que não foi te salvar,
Eu vou te dar uma notícia nova hoje. O grande projeto de Deus não é a salvação. A salvação é um meio, meu querido, para te tirar do império das trevas e novamente te transportar para o reino do Filho, porque o grande projeto de Deus sempre foi e sempre será ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. O que Deus mais quer é ter uma família. Só que você estava como uma ovelha desgarrada. Ele mandou o filho dele para te trazer de volta para o projeto que você nunca deveria ter saído. Entende isso? E como um filho, ele não quer que você seja uma criancinha eternamente. Um bebezinho, beber um leite. Ele quer que você alcance a estatura do filho maduro dele, que é Jesus. Como fala em Efésios 4, a partir do versículo 11, eu dei uns para pastores. A grande pergunta é, Deus deu a igreja para os pastores ou deu os pastores para a igreja? Entende isso? Então ele deu uns para pastores, outros para mestres, profetas, evangelistas. Então qual é o objetivo? Deus deu pastores, mestres, profetas, para a igreja, para aperfeiçoar o santo, para que o santo alcance a estatura do varão. Então Deus ele quer que você cresça, amadureça e alcance a estatura de Jesus. Mas para isso você precisa sair da estação primária, que é Páscoa, e chegar na última estação. Entende o que eu estou querendo falar? E esse processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, ele não é claro. Ele não é claro. Então, o que acontece? O que acontece é que muitas das pessoas, elas não entendem a importância do deslocamento. Por exemplo, ele fala assim, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Terra é cultura, parentela é tradição familiar, casa do pai é segurança. Então, Efésios 2, versículo 2 fala, outrora andávamos segundo o curso deste mundo. Quando a Bíblia fala curso deste mundo, está falando a cultura deste mundo. Que cultura, gente? A cultura produzida por principados e potestades. Efésios 2, 2. Que atua sobre os filhos da desobediência. Então, a cultura é o curso, é a cultura deste mundo. Então, o processo de libertação não é tirar o demônio de dentro de você, é tirar você debaixo da influência do demônio, é tirar você debaixo do curso deste mundo, que é influenciado por principados e potestades, e fazer com que você se assente acima dos principados e potestades, nas regiões celestiais, com Cristo Jesus, participando da atividade celestial. E eu vou falar um pouco para você sobre isso, daqui a pouquinho, quando eu for falar sobre a natureza da igreja. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Eu estou querendo falar que quando Deus ele manda saia da sua terra, ele parte do princípio que a cultura que nós estamos envolvidos, o secularismo, não é uma cultura compatível ao processo de discipulado que ele quer desenvolver em você. É como se ele falasse para você, saia da granja e venha para a roça. Porque o ecossistema da granja nunca vai fazer de você um discípulo parecido comigo. Porque aí na granja você está aí só para poder gerar resultado financeiro, gerar carne. Lá na roça você vai gerar ovinho, você vai... É outra dinâmica. Então o ecossistema do discipulado, ele muda completamente o objetivo que você vai alcançar. Entende o que eu estou querendo falar? Então, quando ele fala saia da sua terra, ele tá fazendo com que você rompa com a cultura que não está te desenvolvendo. Quando ele fala saia da sua parentela, da casa, ele está pedindo para você romper com as suas tradições familiares que não estão fundamentadas nele. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lembra daquele texto bíblico que o menino pulava no fogo e depois ele pulava na água, o menino que estava lá doente, né? E o pai do menino chegou aos discípulos e pediu aos discípulos para ir lá orar por ele, pelo menino. Os discípulos foram lá e não conseguiu curar o menino. Aí o pai do menino chegou para Jesus, Jesus ficou um pouco nervoso, saiu batendo o pé, foi lá, curou o menino e voltou e disse, até quando estarei no meio de vocês, ó geração incrédula? Porque essa casta, né, ela só sai com jejum e oração. Aí a pergunta é, a casta que Jesus está falando é de demônio do menino ou de incredulidade dos discípulos?
eu fui estudar sobre isso. E eu descobri que a casta não é de demônio do menino, é de incredulidade dos discípulos, porque a palavra casta é a tradição familiar que ainda estava impregnada na cabeça dos discípulos, que não deixavam eles entender o que Deus queria fazer na vida daquele menino. Porque durante muitos anos, eles passaram ao lado de crianças como aquela, e a tradição familiar falava, eles são assim porque na outra encarnação, ou porque os pais fizeram mal para ele, ou porque eles tinham uma ideia sobre aquele problema que não era a ideia de Deus. Então eles não conseguiam se movimentar na ideia de Deus, porque eles ainda estavam absorvendo na sua mente a tradição familiar. Compreenderam isso, pessoal? Então, o fato de Deus querer que você rompa com a sua cultura, com a casa do seu pai, que tem a casa do pai fala de segurança financeira, fala de estabilidade. Deus, ele quer nos colocar numa situação em que a gente aprenda a confiar nele. Se você não entrar, se você não se colocar num lugar onde ele vai poder ensinar para você, como ele ensinou, por exemplo, para Elias, lá no deserto de Querite, que ele traria um corvo para poder alimentá-lo e brotaria água. Então, então, como que Elias ia descobrir que Deus traria um corvo se ele não tivesse no deserto dependendo dele? Então, é muito importante a gente entender que o reino de Deus não é uma ideia, discipulado não é aprender a Bíblia, você está entendendo? O reino de Deus é um lugar, e discipulado é aprender a viver nesse lugar. Então não adianta eu querer falar sobre praia se eu nunca fui na praia. E se eu tentar falar sobre praia, fruto do que eu li sobre a praia, é muito limitado para quem foi na praia de fato. O reino de Deus, ele não é uma ideia, não é uma literatura. E Jesus não te chamou para você ser um papagaio ou um locutor para contar a história dele. Jesus te chamou para ser uma testemunha real do que ele está fazendo, não apenas do que ele fez. A pergunta é do que ele está fazendo agora. Ele está te chamando para participar de uma realidade, que agora mesmo ele está assentado acima de principados e potestades, nas regiões celestiais. Agora mesmo ele está em total atividade. A pergunta é, você participa dessa atividade? Então, é essas questões que estão sendo colocadas em jogo. Estão compreendendo? Então, quando Jesus está falando para os seus discípulos, a raposa só toca, deixa os mortos enterrar os mortos. Se você põe a mão no arado e não está apto para o reino, ele está falando, você não saiu da sua parentela, você não saiu da sua terra, você não quer sair da casa do seu pai. Então não tem como eu iniciar um processo com você. Se você for lá em Gênesis 12, versículo 7, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12, versículo 7, rapidamente. Em Gênesis 12, versículo 7, o que está escrito, pessoal? Está escrito o seguinte, tornou-se visível Deus a Abraão. É muito importante você entender que Abraão sai. Repete comigo aí para você gravar no seu coração. Não precisa abrir seu áudio, não. Se eu vou, quem vai? Fala assim, quem vai? Vê. Quem vê? Sente. Quem sente? Sacrifica. Quem sacrifica? Morre. Quem morre? Vive. E quem vive é uma testemunha. Entendeu isso? Então, esse é o ciclo virtuoso. Então, se você não vai, você não vê. Todos os discípulos de Jesus, ele chamou eles para ver. Venha e veja. Por deslocamento. Abraão, ele sai da terra, da casa do pai dele, da parentela, e ele vai. Mas quando ele vai, é aí que ele vê. Gênesis 12, versículo 7. Tornou-se visível Deus a Abraão. E Abraão constrói um altar ao Deus que lhe aparecera. Pessoal, preste muita atenção nisso aqui. A palavra altar em hebraico é a palavra mitzbereah. A palavra altar em hebraico. O significado literal dessa palavra é lugar de morrer. Então, altar significa lugar de morte. Entende isso?
Então, quando Abraão ele encontra com Deus, ele entende que ali era a hora dele sacrificar. Porque ele vai indo, ele viu, vendo, ele sente, sentindo, ele entende que ele precisava construir um altar. Ele sabia que ali era o fim dele e o início de Deus. Porque a palavra altar é a palavra mitzbereá, que é lugar de morrer. Mas se você pegar a raiz dessa palavra, você vai entender que altar também é uma porta de acesso. O altar, ele não é só um lugar de você morrer, mas é um lugar de você acessar. Quem morre, a semente que morre na terra, a semente é isso aqui, ó, a casca cai na terra aqui e a casca ela abre, porque ela morre, a terra mata a casca. E aí a vida que está dentro sai para fora. Então, ao mesmo tempo que a semente morre, ela abre uma porta. Então, no lugar em que você morre, é o lugar que você acessa. Estão entendendo o que eu estou querendo falar? E acessa o quê? A porta do reino. Então, Jesus ele está chamando essas pessoas para vir ver, para ter uma real experiência com ele, para acessar o reino, para iniciar um processo discipulado. Então, se você não vai, você não vê. Se você não vê, você não vai sentir, você não vai entender a importância de sacrificar e de morrer. Se você não morrer, você não vai viver, você não vai entender a proposta do discipulado, do evangelho do reino. Então, eu falo que o evangélico ele é igual o Monstros S.A. Quem já viu o filme Monstros S.A.? Então, o Monstros S.A. é interessante porque qual que é a dinâmica do Monstros S.A.? Ele sai lá do mundo dele, passa por uma porta, entra no quarto da criança, assusta a criança toma um susto enorme, o susto da criança gera um grito, o grito da criança abastece estou tirando minha blusa aqui, abastece o potenciômetro dele, a energia do mundo dele é movida pelo grito das crianças. Aí depois ele volta para a porta que ele abriu, volta para o mundo dele agora carregado. Fecha a porta some e ele volta para o mundo dele. Eu falo que o evangélico é assim. Domingo ele abre a porta, ele entra no mundo paralelo espiritual, ele começa a gritar na igreja, carrega a sua bateria. Depois que sua bateria está carregada, ele volta para o seu mundo, fecha a porta e vai viver uma semana carregado. Estão entendendo isso? E por que ele não gosta de passar de estação? Por que ele não vai para todas as estações? Porque se ele der um passo para a próxima estação, ele fica longe da porta. E se a porta fechar e ele ficar preso no mundo, ele não pode voltar mais para o mundo dele. Então, por isso que ele gosta de ficar perto da porta, você está entendendo? Porque ele pode viver as duas realidades. Ele pode experimentar um pouquinho do que Deus tem e ele pode viver os seus próprios projetos. Entende isso? Então, entende uma coisa, pessoal. O reino de Deus e a igreja não é composta. Entende? O que é a igreja hoje? A realidade da igreja são aqueles que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. A noiva, a verdadeira noiva, ela não congrega mais na terra, ela congrega no céu. Entende isso? Você já teve a sensação de estar numa igreja, escutando um pastor, e você está tendo uma revelação, só que a pessoa que está do seu lado não está entendendo nada. E você está tendo uma revelação interessantíssima. E pode ser que tenha uma outra pessoa no outro lado do mundo. Você abre um Instagram ou o YouTube, alguma coisa, você escuta, gente, mas é exatamente isso que Deus falou comigo. Então, tem vários lugares que eu vou pregar que no final a pessoa falou assim, Cacá, tudo que você falou hoje foi que Deus já falou. Eu não estou falando que não foi bênção a sua pregação, mas eu quero te falar que Deus falou tudo isso no meu coração já. Eu falei com ela assim, olha, não conta para ninguém não, vem cá, bem baixinho aqui. Eu vim aqui por causa de você. Ela falou, por quê? Eu não vim aqui para contar novidade para ninguém, eu só vim aqui para afirmar para aqueles que estão ouvindo que eles não estão doidos. Estão entendendo isso? Eu estou aqui só para poder te falar, olha, você não está doido.
E se os outros não estão ouvindo, o problema é deles, entendeu? Tipo assim, o problema não está com você. Então, no modelo sacerdotal arônico, no modelo arônico de sacerdócio, como é que ele funcionava? Ele funcionava que os homens vinham a um templo e acessavam a Deus através da Arca da Aliança, dentro do templo, através de um sacrifício perfeito, de um bom sacrifício. Então eu falo que o modelo arônico, ele era um modelo que a internet era Wi-Fi. Gente, as minhas metáforas são legais, né? Eu fico inventando metáforas do Monstro S.A., Wi-Fi, enfim, PID grande. Então, eu falo, tipo assim, que antigamente o modelo sacerdotal arônico, ele é Wi-Fi. Se você não está dentro do templo, você não acessa. Entende isso? Só que agora, o modelo, ele é 4G. Ele é satélite, é 5G. Melhorou agora um pouco agora, né? É 5G. Agora, de qualquer lugar que você tiver, você pode acessar. Que é o modelo de Melquisedeque, é o sacerdócio de Melquisedeque. Porque agora nós não congregamos mais aqui, nós congregamos aqui, ó, no céu. Hebreus 8, versículo 1 em diante. O sumo sacerdote Jesus agora, ele está agora mesmo oferecendo sacrifícios e está lá agora mesmo funcionando numa dinâmica extremamente frenética. E a questão é, você participa de qual culto? O aqui de baixo ou lá de cima? Entende isso? Então, o ato de congregar, gente, a verdadeira congregação, ela acontece nas regiões celestiais. Mas agora é um segredo muito importante. Pegando essa palavra que eu falei para você, a primeira coisa que eu estou falando para você sobre a natureza da igreja, tá? Olha só que interessante. Jesus, ele disse, para você ir para onde eu estou indo, você tem que passar pelo mesmo batismo que eu vou passar. Ele já tinha sido batizado nas águas e ele já tinha sido batizado no Espírito. Que batismo era esse que ele ainda ia passar, que era necessário os discípulos passar para ir para onde ele estava indo? Era a morte, era a cruz. Então, o que eu estou querendo falar é que muitas pessoas querem estar onde Jesus está, mas poucos querem passar por onde ele passou. Poucos querem ser crucificados com ele na cruz. Entende uma coisa? Não tem como você acessar as regiões celestiais se você também não tiver morrido para os seus projetos, para a sua vida. Se você ainda é um crente monstro S.A., você está vivendo parcialmente, muito parcialmente, menos de um quarto, muito menos, é um sétimo, né, na divisão aí, ó. Você está vivendo apenas uma parcela de uma realidade que ainda não é definitiva na sua vida. É importante entrar e não sair. Agora, vamos desmistificar o que significa congregação. A palavra congregar, preste bem atenção nessa palavra, gente, significa não desertar. Então, qual é a importância da congregação? É cooperar, é fortalecer, é encorajar aqueles que entraram para não saírem mais. Congregar significa fortalecer, é não desertar, porque o desertor é aquele que volta para a porta de novo. Entende isso? Porque a imersão no reino, ela é muito profunda. E aqueles que entraram, e aqueles que estão na situação de discípulos, que estão emergindo, que estão em processo de transformação, passa por muitos desafios. E o congregar é quando você segura o seu coleguinha para não vá. Vamos permanecer em Cristo. Entende isso? Então, é importante congregar? Sim, numa congregação de santos e de discípulos. Porque congregar junto com os monstros S.A. é gritar para carregar a bateria. E sabe qual é a diferença de uma igreja de discípulos para uma igreja de monstros S.A.? É o seguinte, a igreja de monstros S.A. é uma igreja de indivíduos. Gente, o individualismo, o indivíduo vem de individualismo, vem de um pensador, um filósofo chamado René Descartes, que ele disse assim, eu só existo porque eu penso. Então, entende uma coisa, é o ápice do individualismo, não existe o outro, existe eu e os meus pensamentos. E o secularismo e o individualismo, ele é base de toda uma cultura mais perversa que predomina no mundo hoje, que é o secularismo. Que a base do secularismo é o individualismo, é o utilitarismo e é o contratualismo. Então, o que eu estou querendo falar com vocês? É que, quando você chega numa igreja
e você pega um violão para cantar e você sente aquela igreja, um monte, você não sente nós, você sente eus. É um monte de eus de Monstros S.A. gritando para carregar a sua bateria, para viver a sua vida. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Enquanto, ao encontro, a igreja verdadeira, ela não é uma igreja de indivíduos, é uma igreja de pessoas. E qual que é a diferença de pessoas para indivíduos? É que pessoas, a palavra pessoa vem de persona, de personagem. Olha que interessante, pessoal. E esses personagens, eles são personagens de uma cena maior do que eles. Então, quando você aceita ser personagem, você entende que a cena não tem a ver com você. A cena tem a ver com Cristo. A igreja é cristocêntrica, não egocêntrica. Quando você quer que Cristo entre na sua cena, você é um indivíduo louvando a Ele para que Ele participe do que você propôs a Ele. Entende uma coisa? Jesus nunca vai participar desse projeto. Você vai ficar falando o resto da vida, vai morrer falando e nunca vai acessar a realidade do reino. Mas se você morrer para o seu individualismo e aceitar ser uma persona, um personagem cujo super-homem, cujo o grande Clark Kent, o grande herói, o personagem principal dessa cena é Jesus, e você é a noiva dele, pronto. Agora nós temos a primeira natureza da igreja que eu queria ensinar para você. Ela é cristocêntrica. Ela não tem a ver com você. Ela tem a ver com ele. E você agora é um personagem de uma cena maior do que você. Eu falei que eu sou o poste, eu fico lá assim, ó. Parado. Aí eu falo com Jesus, você viu? Eu vi o quê, velho? O poste, velho. Eu não vi não, mano. Aquela hora que o menino bateu e caiu no chão e ele foi lá e pegou e salvou o menino. Eu não vi o poste. Era eu, velho. A minha alegria não é de aparecer, é de estar onde ele está. Entende isso? É só de estar no ambiente onde ele está. É só de fazer parte de uma cena em que ele aparece. A igreja, ela é a grande massa. Ela é os coadjuvantes da cena do reino, entendeu? Então, o problema é que indivíduos não participam dessa cena. Apenas pessoas. Apenas quem aceita ser um personagem. É quem morreu para o seu projeto individual. Por exemplo, fala comigo a oração sacerdotal, gente. Pai Nosso. Fala de novo. Fala de novo. Fala de novo. Fala de novo, mais uma vez. O que vocês acharam? Alguém abre o áudio aí e fala o que você achou. Essa é a oração sacerdotal, hein? Alguém abre. Quem percebeu alguma coisa? Por favor, alguém abre o áudio e fala que você percebeu. Pai não é só meu, né? Boa. Me remete a irmãos. Isso. Entende isso? Pai Nosso. A oração sacerdotal, ela não começa, meu paizinho querido, meu pai amado, eu quero ter... Não, Pai Nosso. O verdadeiro sacerdote, ele tem a noção que ele não está sozinho. Ele participa de um coletivo. Pão Nosso. Esses dias eu coloquei uma frase no meu Instagram, falei assim, se o Pai é nosso, por que você busca o pão só para você? Se o Pai é nosso, nós deveríamos buscar o pão nosso também, de cada dia. Entende isso? Aí a pessoa falou comigo que era comunista, por causa dessa frase. É brincadeira, é de chorar. Então, assim, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é um reino de inclusão. Então, a primeira característica, anota aí, da igreja, é que ela é cristocêntrica. A partir de pessoas que são discípulos. A natureza da igreja está no discípulo. Está em você.
Se você não é um discípulo que se posiciona como uma pessoa, você faz com que a igreja... teve uma época que o pastor falou, Cacá, mas o corpo é feito de células. E células que se multiplicam é bênção. O modelo celular, o modelo de multiplicação é bênção. Eu falei assim, o câncer também é uma célula, sabia disso? É uma célula que funciona errado. É uma célula que funciona de uma forma errada, e ela mata o corpo. Então você que sabe, eu estou te falando que as células se multiplicam organicamente, naturalmente. Se você quiser acelerar o processo dela, vai vir um câncer e vai matar tudo. E mata mesmo. E mata mesmo. Então, entende uma coisa, a igreja é cristocêntrica, a segunda característica da igreja, eu quero que vocês anotem, ela é orgânica. Gente, não mexa com a natureza orgânica da igreja. Não ponha agrotóxico na igreja. Deixa eu falar para vocês uma coisa muito interessante sobre a igreja. Você sabe qual a diferença do pintinho caipira para o pintinho de granja? É que o pintinho caipira fala, o pintinho de granja fala pio e o caipira fala pir. Tô brincando. É o seguinte, é que um cresceu organicamente e o outro cresceu na base da ração com estimulante, com todos aqueles tipos de vitamina para inchar ele rápido, em 45 dias. Então, olha só que interessante isso aqui, pessoal. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, você vai perceber 4 características da igreja, que eu já estou trabalhando. Uma é que ela é cristocêntrica. Fala, viu-se um sinal no céu, a saber, uma mulher. Né? E o que está falando? Ela está o quê? Vestida de sol, certo? O vestida de sol, aí é o sol da justiça. A palavra justiça em hebraico é a palavra sedaká, que significa posição correta. Em outras palavras, não sei se vocês já ouviram falar sobre esse assunto, mas um certo amigo meu uma vez perguntou para mim assim, Cacá, eu gosto de Jesus, eu acho que Jesus ele realmente é muito legal, assim, ele me salvou, mas tem um texto na Bíblia que toda vez que eu escuto, que eu leio, eu acho incoerente vivendo a vida do jeito que a vida é tão difícil hoje, a gente tem conta para pagar, a gente tem metas para bater, a gente tem filhos, a gente tem casa, a gente tem carro, impostos, então, enfim, é muito difícil. E a Bíblia fala, Jesus fala assim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Como assim eu não vou andar ansioso? Né? Como? Me explica, me ensina. E ele fala assim, olha, observa o passarinho. Ele não trabalha, mas eu cuido dele. Será que ele quer que ele vire vagabundo? Jesus, ele quer que todo mundo fique lá esperando cair comida do céu. Olha, observe o lírio do campo. Ele não costura e ele se veste melhor do que Salomão em toda a sua glória. Então o cara falou assim, eu não concordo com esse texto, porque eu acho que a gente tem que trabalhar, eu acho que a gente tem que trabalhar para comprar nossa roupa, nossa comida. E Jesus falou assim, não fique preocupado com o que você tem que comer, beber ou vestir. Porque quem se preocupa com isso são os publicanos. Eu falei, meu Deus, realmente é muito difícil entender isso aí, né? Como assim na correria do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, para lá e para cá, o pau quebrando, e eu não vou preocupar com as coisas que eu tenho. Você está entendendo? Tipo assim, a dinâmica da vida, até o pedágio da ponte Rio-Niterói, é o metrô, é a conta para pagar, enfim, é o pau quebrando. E eu falei assim, realmente eu concordo com você, eu não sei, cara, assim, eu acho difícil também esse texto, eu acho que, sei lá, vamos pensar, vamos orar. E um dia eu estava, assim, num momento que eu tive tempo para poder observar, e eu fiquei lá vendo um passarinho. Falei, bom momento agora, não estou fazendo nada. Tinha um passarinho na minha frente, assim, na árvore, assim. Eu fiquei lá olhando o passarinho, falei, Deus, agora eu estou aqui observando o passarinho. E eu estou querendo te fazer uma pergunta, assim, não tem nada a ver com o passarinho com a minha vida. Olha esse passarinho, entendeu? O que tem a ver esse passarinho comigo? Acho que, assim, esse texto realmente é um texto, assim, meio difícil de entender o que você me falasse. Ele falou, Cacá, olha direito o passarinho. Eu tô olhando. Ele falou assim, esse passarinho hoje de manhã, você acha que ele acordou estressado? Eu falei assim, não, acho que ele é bem tranquilo.
Esse passarinho hoje de manhã, quando ele foi cantar, o sol foi nascer, ele falou o seguinte assim, tô cansado de cantar, tô chateado por ser passarinho. Todo dia eu venho aqui, canto esse mesmo galho, o sol vai nascendo, vai me dando uma coisa, uma vontade de cantar, e eu não sei porque que me dá essa vontade, e eu tô assim, questionando, eu tô assim, completamente determinado a parar de cantar, porque eu tô cansado, é muito rotineiro, todo dia eu ficar cantando. Eu falei, ele falou, você acha que passarinho pensou assim? Eu falei, não. Ele falou assim, esse passarinho hoje de manhã, você acha que eu tomo uma pinga para poder ir trabalhar, ou um antidepressivo, alguma coisa? Eu falei, acho que não. Ele falou assim, então. Eu falei, então o quê? Ele falou assim, então, Cacá, presta atenção, passarinho é passarinho. Hoje, naquela hora, é como se tivesse uma revelação aberta na minha mente. Falei, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Claro, Jesus. Todo passarinho é um passarinho. Gente de Deus, como que eu não pensei nisso antes? Passarinho é passarinho. Não é interessante? Olha que loucura. Você já viu algum passarinho fazendo vestibular para leão, ou tentando o emprego da cobra, ou tentando ser macaco porque o salário do macaco é melhor? Não, nunca. Então, ele não tem problema em ser passarinho. E você tem problema em ser aquilo que eu te criei para ser? Homem de pouca fé. Porque eu banco o passarinho fazendo o que eu criei ele para fazer. E banco você se você fizer o que eu te criei para fazer. Mas se o passarinho tentar ser peixe, ele morre na boca do tubarão. E se você tentar fazer aquilo que eu não te chamei para fazer, você banca. Por isso que o homem, ele vai comer do suor do seu rosto. Porque no Éden, ele não suava não, amigão. A terra brotava para ele. E se hoje o homem come do suor do seu rosto, é porque ele decidiu fazer o que ele quer e não o que eu criei ele para fazer. Portanto, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Se posiciona. Porque o amanhã pertence a Deus. Viva cada dia seu próprio mal. E eu vou te acrescentar o que você precisa. Então a palavra justiça é a palavra sedaká, é posição correta. Quem está entendendo isso? Posição correta, meus queridos. Posição correta. A palavra sedaká. Posição correta. E o que é posição correta? É você fazer aquilo que Deus te criou para fazer. Então, quando a Bíblia fala, lá em Apocalipse 12, versículo 1 e 2, lá, que havia o seu sinal no céu, uma mulher, a igreja, e ela está vestida de sol, essa igreja aí, vestida de sol, ela está falando da noiva de Jesus, dos últimos dias, que está andando na justiça. Lembra que a Bíblia fala sobre Noé, que ele era um homem justo e íntegro e andava com Deus? Então, para você andar na agenda de Deus, você tem que ser justo, andar na posição correta e íntegro, inteiro. Você não pode ser parcial igual os irmãos Monstro S.A. Entende? O Monstro S.A. ele é parcial. Ora ele está dentro, ora ele está fora. O íntegro é aquele que emergiu completamente, aquele que entrou e não saiu mais. Então, a primeira característica da igreja, eu falei para você, ela é cristocêntrica, mas eu estou trabalhando em cima disso ainda. Mas nesse texto de Apocalipse vai falar que ela é o quê? Que ela está vestida de sol, ela é justa. Ela está na posição correta. Agora, olha a outra característica dela, gente. Ela tem seus pés sobre a lua. A lua, ela fala das estações. A lua fala das suas fases. Então, é muito importante você entender que as estações falam de agenda. O calendário bíblico é o calendário lunar. O nosso calendário é o gregoriano, que é o calendário solar. A Bíblia se movimenta pelo calendário lunar. E a lua, ela fala na Bíblia sobre as estações, sobre as fases do reino de Deus na nossa vida. Então, a mulher que anda com seus pés sobre a lua, ela anda num processo orgânico, respeitando a agenda de Deus e as estações de Deus. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Então, a primeira característica da igreja, ela é cristocêntrica, ela é justa. Ela está fazendo aquilo que está vendo Jesus fazendo. A segunda característica, ela é orgânica, gente. A terceira característica, gente,
ela tem uma coroa com 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela é multifórmica. E por ela ser multifórmica, ela é missional, gente. Presta atenção. Então eu tô relacionando vestida de sol a ser cristocêntrica. Eu estou relacionando os pés sobre a lua, ela ser orgânica. E eu estou relacionando o fato dela ser multiforme, que ela ser missional. O que ela é missional? Ela não envia pessoas para missões, não. Ela vive em missões. Ela interage com tudo que está à sua volta, porque ela é multiforme, que é Efésios 3:10, gente. Pela multiforme graça e sabedoria da minha igreja, eu vou denunciar o funcionamento dos principados e potestades das regiões celestiais. Então ela é multifórmica, ela não é uniformica. Ela não faz, eu não canto, eu não danço, então não tem ministério. Quem é você? Você está doido? Você está limitando Deus a cantar, dançar e pregar? A igreja não cabe dentro das 4 paredes da igreja. Ela é missional, ela interage com tudo que está à sua volta. Nela existe a capacidade de mudar o mundo, de edificar cidades, de transformar cidades. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Inclusive, gente, em Apocalipse 21 fala que ela é uma cidade, né? Estão entendendo isso? Então, preste atenção. Preste atenção. Então, ela é cristocêntrica, ela é orgânica, ela é missional. E a última característica para a gente poder finalizar, ela é uma incubadora, porque ela está grávida. Ela é uma incubadora de virtudes. A igreja, ela existe para incubar o projeto que Deus colocou em você. Entende uma coisa, gente? Quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, o pastor falou comigo assim: eu tenho um projeto para a sua vida. E eu fui viver o projeto que o pastor tinha. Eu me frustrei. E depois eu descobri que Deus tinha um projeto para minha vida. E quando eu descobri o projeto que Deus tinha para minha vida, eu falei para o pastor, ele me expulsou da igreja, porque eu não prestava mais para ele. Porque para ele falou assim: existe a minha visão e a sua visão. Se eu tenho uma visão e você tem uma visão, nós temos uma divisão. Só que eu pensei que quem tinha a visão da igreja era Jesus, não meu pastor. E quando ele falou que ele tinha uma visão, eu percebi que ele tinha se colocado no lugar de Jesus. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Então preste atenção. A igreja, ela não tem visão, ela tem útero. E se ela é cristocêntrica, ela tem a visão de Jesus. E o seu útero está disponível para gerar aquilo que ele quer gerar. E eu cheguei para um pastor que era o sogro do Júlio de Oliveira, o pastor Thomas Pedler. Eu sempre honro ele, sempre falo o nome dele. E eu cheguei até ele desesperado, depois de ter passado por vários lugares, pedindo cobertura, pedindo ajuda, porque eu estava morando com os mendigos, eu não tinha quem me ajudar. E eu falei: pastor Thomas, me ajuda. Ele falou assim: você quer o quê? Eu falei: eu preciso de conselho, eu preciso de ajuda. Ele falou assim: você quer minha ajuda? Eu falei assim: eu quero. Ele falou comigo assim: então me fala o que Deus mandou você fazer. Aí eu contei tudo para ele que Deus mandou eu fazer. Eu falei assim: agora ele vai falar assim: deixa tudo aí e vem fazer o que eu quero. Ele falou assim: não, você quer minha ajuda? Eu falei: quero. Ele falou assim: então vai e faça tudo que Deus mandou você fazer. Eu falei: como assim? Ele falou comigo assim: vai e faça tudo que Deus mandou você fazer. E se alguém te questionar, manda me ligar. E eu estou aqui para te ajudar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Eu não estou aqui para fazer com que você faça o que eu quero que você faça. Eu estou aqui para te ajudar a fazer o que Deus mandou você fazer. Quem está entendendo? A igreja é uma incubadora. Então Deus, ele tem dado semente para várias pessoas. Para cada um ele tem confiado algo. Quando ele chega num ambiente da igreja, esse ambiente deve ser um útero que vai gerar aquilo que Deus deu para você fazer e não usar a sua força para fazer o que eu quero que você faça. Estão entendendo a diferença? Então a igreja, ela é cristocêntrica, ela é orgânica, ela é missional e ela é uma incubadora de virtudes, uma incubadora de chamado, de vocações. Estão entendendo isso, gente? Pegaram a visão aí? Então
Então tá bom. Eu vou assim parando por aqui, porque eu acho que essa aí é uma conclusão legal para a gente poder finalizar. Eu queria abrir um pouquinho para o bate-papo, nós temos aí mais alguns minutos. Eu queria abrir para vocês com um bate-papo, uma conversa breve aqui, para responder algumas perguntas. E vou abrir o microfone aí. Legal, Anas?